Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Graça, amor e paz. Louvado seja Deus pela sua vida, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, amém? Ainda em pé, coloque a mão no seu coração. Gostaria que você fechasse teus olhos, curvasse sua cabeça, reverência ao Senhor, amém? Senhor, Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença, pela oportunidade, privilégio de estarmos nesta noite aqui, Senhor, reunidos no teu nome, Pai, reconhecendo teu senhorio. O Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida. Até aqui podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem, Pai, nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado, Pai. Talvez, alguns não tenham percebido o teu trabalhar, o teu agir, devido a tantas preocupações. Pai, culto de busca, quem busca encontra, quem pede recebe, quem bate, a porta se abre, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, continue falando conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor fala. De nós mesmos, nós não temos nada, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Teu Espírito nos trouxe aqui com propósito. O Senhor tem planos, sim, o Senhor tem propósito na vida de cada um aqui e daqueles que estão nos ouvindo e aqueles que vão ouvir. Então, meu Deus, que nossos ouvidos estejam mesmo sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E debaixo da tua autoridade, como igreja, como corpo, nós já anulamos, repreendemos todo o mal, toda a seta do inimigo, tudo aquilo que vem para tentar de alguma forma, de alguma maneira, distorcer ou roubar a palavra ministrada, Senhor. Que as nossas mentes, Pai, esteja cativa a Cristo, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim segundo o teu querer e segundo a tua vontade, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. Sei que tem a sua Bíblia, ou vai ser projetado aqui. Abra no livro de Josué, capítulo 1, amém? Que você não seja roubado, amém? Esteja atento à voz do Senhor. Eu vou lendo aqui, amém? Livro de Josué, capítulo 1, diz assim, versículo 1. Deus fala a Josué e anima-o, amém? Da mesma forma que Deus, Ele falou com Josué, Ele fala conosco nesta noite, para nos animar, amém? Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Promessa do Senhor. Amém? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você percebe que Deus está sempre falando para a gente não olhar nem para a direita nem para a esquerda? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Vamos repetir o 9. Vamos lá? 1, 2, 3. Não te mandei eu? Com mais força, amém? Vamos lá? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Glória a Deus. Irmãos, Paulo, que o Senhor colocou no meu coração hoje, quero transmitir para a igreja, é sobre, se eu fosse pegar a palavra-chave, seria fidelidade. Amém? A palavra-chave seria fidelidade. Mas o tema é: seja fiel para realizar a obra de Deus. Amém? Fala aí para o seu irmão: seja fiel para realizar a obra de Deus. Eu vou correr aqui por causa do tempo, né? Jesus, irmãos, uma certa vez ele chegou para os seus discípulos e falou assim, sobre a seara. Ele falou assim que a seara era grande, mas poucos os ceifeiros, os trabalhadores. A seara é grande. E os ceifeiros? E os trabalhadores? Irmãos, a seara é grande. E o Senhor está procurando agora os trabalhadores, os ceifeiros. Que o Espírito Santo de Deus continue já trabalhando no seu coração. Há uma grande obra, irmãos, a ser realizada. Mas a carência de trabalhadores, de obreiros. Os obreiros para esta obra tem que ter um certo perfil. E nós vamos ver aqui, né? Através dessa ministração, nós vamos apresentar aqui alguns perfis. E eu vou correr aqui depois, né, por causa do horário. Quero ver se eu consigo passar tudo. Porque ainda eu quero depois, no final, ter um momento ainda de oração. Amém? Com a igreja. Então, a obra, irmãos, né? A obra a ser realizada. A obra é de quem? É de Deus, é do Senhor. Você viu aqui que Deus, ele usou, né? Usou Moisés, e aqui agora ele está animando a Josué. E
falando para Josué, para ele não ter medo, né? Por quê? Porque o Senhor seria com ele. E o Senhor também, irmãos, quando o Senhor nos chama para a obra, nós não estamos sozinhos. Porque o Senhor promete estar conosco. Então, a obra é de Deus. O Senhor nos chama para estabelecer o reino dele, o reino de Deus aqui na terra. O que é restabelecer, né? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que significa restabelecer aqui. Restabelecer significa fazer firme. Fazer firme. Então o Senhor nos chama, né, para estabelecer o reino dele aqui na terra. E esse estabelecer, né, que significa fazer firme, implica em quê? Em poder, autoridade, governo, domínio, né? E um povo a ser guiado. Por que eu e você, nós estamos aqui hoje? Porque o obreiro, né? Quando fala de obreiro, é aquele que faz obras, aquele que está a serviço, está trabalhando. Por que nós estamos aqui? Porque um dia Deus usou alguém. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Uma outra coisa também que a palavra de Deus fala sobre a formação, né? A formação e edificação da igreja. Lembra quando Moisés, né? Moisés estava instruindo um povo. Então era uma fila enorme. Quem já ouviu essa passagem, né? Ou já assistiu o filme? Então Moisés, ele estava ali aconselhando o povo. Era uma fila enorme. Imagine, cansado o dia inteiro. Aí ele recebe quem? A visita de quem? Do seu sogro, Jetro. E Jetro fala assim, chama Moisés, né? Conversa com Moisés. Moisés, está sendo muito desgastante para você, né? Vamos fazer o seguinte, orienta ele, auxilia ele, separa líderes, homens, para governar, para estar liderando, né? Governando. E aquela instruindo, aconselhando. E aquelas situações mais difíceis que eles não podem estar resolvendo, então eles vão levar para você. Então, formação de líderes e edificação do corpo. Que o Espírito de Deus vai falando em teu coração, tá? Nós vamos chegar lá. Serviço cristão. Glória a Deus. Serviço cristão. Você lembra que Jesus também, ele ensina que nós primeiro temos que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser, na verdade a Bíblia fala, e estas coisas, porque se você for ver lá em Mateus 6, vai falar sobre, né, a pessoa está ansiosa, e vai falar assim, que ela está muito preocupada com o que há de comer, com o que há de vestir, né? E o próprio Senhor Jesus, ele nos alerta sobre isso, que nós não temos que ficar preocupados, e muitos estão preocupados com isso. Enquanto isso, a obra de Deus está ficando de lado. Cadê os obreiros? Quando eu falo obreiros, irmãos, não estou falando só aqueles de crachazinho, não, que, né, a igreja é chamada. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Sim, tem diversidade de dons? Sim, tem diversidade de dons. Mas todos aqui são chamados para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ensina a prioridade do cristão em buscar a vontade de Deus e o reino e o governo de Deus aqui na terra. Então, nós temos que colocar, né, colocando acima de todas as coisas outras preocupações, desejos terrenos. Ao fazer isso, Deus promete cuidar das nossas necessidades, provisões daqueles que confiam nele, né? Então
Então, Senhor, irmãos, o Senhor está chamando. O Senhor está chamando homens e mulheres. Assim como Ele falou lá para Josué. Seja o quê? Seja forte. Seja corajoso. Você acha que mesmo, depois nós vamos ver no finalzinho aqui, quando Moisés morreu e Josué assume, você acha que, né, ele já foi assim, pelo fato dele estar lado a lado com Moisés, você acha que ele foi de boa, né? Não, olha, eu estive ali, Moisés foi tipo meu discipulador. Não, pode deixar que eu sei. Não, ele tremeu na base. Porque liderar, irmãos, um povo não é fácil, né? A cabecinha do ser humano, a nossa cabecinha é uma caixinha de, né, surpresa. Você não consegue entender o ser humano. Complicado o ser humano. Mas quem é que vai guiar? É o próprio Deus, é o Senhor. Amém? Então, quem pode realizar a obra? Quem é que pode realizar a obra do Senhor? Os que se converteram no Senhor. Então, quem é que pode fazer a obra de Deus? Aqueles que verdadeiramente se converteram no Senhor. Aqueles que tiveram realmente um encontro com o Senhor. Aqueles que realmente passaram pela cruz. Aqueles que entenderam o seu estado, né? Natureza pecaminosa. Inimigo de Deus. Estávamos distante de Deus. Não merecíamos. Mas o Senhor, por amor a nós, Ele se entregou. Quem deveria estar lá na cruz era eu e você, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Quando o Senhor nos formou, Ele se formou com propósito, sim, para louvor da Tua glória, como nós cantamos aqui. Mas o Senhor também deu missões para nós. Porque senão, se nós estávamos lá perdidos, como nós estávamos e muitos estão, ao receber Jesus, Ele poderia chegar e já levar a gente para o céu, arrebatar. Mas não, o Senhor tem planos e propósitos, sim, na minha e na sua vida. Amém? O Senhor sim nos tirou, nós estávamos lá no lamaçal do pecado, distante de Deus, achando que estava adorando a Deus, na verdade não. Mas o Senhor foi lá e nos resgatou, nós estávamos perdidos, assim como, né? Zaqueu estava perdido, o Senhor falou, esse, né? Estava perdido, mas esse também é filho de Abraão, porque eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. E o Senhor nos trouxe novamente para a luz. Nós estávamos nas trevas, com propósito. Nós estamos aqui neste mundo com propósitos. E um dos propósitos, né, é fazer a obra do Senhor. É povoar. Povoar o que, irmãos? O céu. Amém? É povoar o céu. Há uma obra a ser realizada, a obra de Deus. Né? Estabelecimento do reino de Deus, né? Estabelecer o reino de Deus e buscar mesmo, primeiramente, o que? A vontade de Deus. Glória a Deus. E formação de líderes. Quantos líderes nós temos aqui? Líderes já? Você está à frente de obra. Olha quantos. Mas você que está aí, sentado, e está com o teu coração ardendo para fazer algo na presença do Senhor, na obra do Senhor. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor já tem tocado no teu coração. O Senhor já tem falado com você. Não te espante, porque Ele é contigo. Então, outro requisito aí, né? Perfil daqueles que querem realmente fazer a obra do Senhor. Os que amam a Deus e a sua obra. Eu acredito que muitos aqui estão servindo ao Senhor, né? Porque amam ao Senhor. Amam ao Senhor e amam a sua obra. Os que se dispõem. Uma vez eu ouvi uma frase assim, quem é que aqui, vou perguntar, quem é que está disposto a servir a Deus? Quem está disposto? Quantos estão dispostos? E quantos estão disponíveis? Quantos estão disponíveis?
Porque muitos estão dispostos, eu estou disposta. Mas quando é marcado um trabalho, são poucos os que estão disponíveis. Eu sei, muitos trabalham. Temos aqui, vou pegar aqui o corpo diaconal da igreja, né? Tem a líder, tem o corpo diaconal, tem uma escala. Às vezes você não pode, né? Naquele dia da sua escala, às vezes você não pode estar, mas você, quando nós vamos falar sobre compromisso, você tem um compromisso, eu não vou poder estar, mas o que você faz? Pode chegar na líder e falar, ó, líder, ó, aconteceu algo e eu não vou poder assumir o meu lugar nesse dia, né? Aí você já conversa com a outra que não está na escala. Isso é o quê? Compromisso. Nós vamos falar aqui de compromisso também, porque aqueles que amam, né, a obra do Senhor, eles assumem o compromisso. Mas às vezes pode acontecer num dia que não vai dar. Mas como você tem um compromisso, você vai chegando à sua líder e fala, olha, eu estou na escala assim como a Dani, a irmã Vilela e tantos outros aqui. Compromisso, eu tenho compromisso, não vou poder estar, mas eu chego, troco com alguém na escala, compromisso. Mas infelizmente, irmãos, tem muitos que não estão nem aí. Infelizmente, não estão levando a sério. Não estão levando a sério o chamado. Deus tem falado. E quem mais? Aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem. O perfil do obreiro, o perfil da pessoa que é chamada, ele obedece. Irmãos, o que é obedecer? Mesmo que eu não concorde, eu obedeço. Se eu me coloquei para fazer algo, né? Mesmo que eu não concorde, se o líder está falando, só se fugir totalmente. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque se fugir totalmente da palavra de Deus, daquilo que Deus, aí você pode questionar alguma coisa. Caso contrário, não. Você somente falou, obedece. Obedece. Não vou ficar questionando. Mandou, eu vou obedecer. Não é assim quando no seu trabalho? Se o seu patrão mandar, você fala, não, é assim que você fala? Não vou fazer não. Ou você vai questionar, vai bater com ele de boca? Você vai obedecer? Aí eu lembrei que há muitos anos atrás, um dos meus primeiros empregos, nós não tinha trabalho na sessão. Sabe para onde que o nosso encarregado na época mandou? Limpar o chão. Vai limpar as coisas. A gente obedeceu, a gente foi. Mandou, a gente foi. Vou questionar? Não, eu não estou aqui para fazer esse tipo de serviço. Esse serviço não é meu, não. Não, se ele mandou, isso é obediência. E no reino de Deus, irmão, nas coisas de Deus é assim também. Ah, mandou pintar de branco. Não, mas acho que fica melhor um bege. É branco. Entendeu? Eu obedeço. Gostaria que fosse um bege, mas é branco. Não vai questionar. Deus mandou? Não te mandei eu? Você leu lá? Eu não te mandei? Vai. Às vezes Deus fala, vai. Mas Senhor, vai. Às vezes o Senhor manda e você não vai para algum lugar. Mas eu, Senhor, não, é você. Ah, mas o meu irmão, não, é você. Deixa eu falar rapidinho aqui. Uma vez, uma irmã chegou para mim, ela estava com o irmão internado, lá na Beneficência Portuguesa, né? Era um obreiro que saiu da presença de Deus, voltou lá para o mundo e ele acabou adquirindo HIV. E ele estava internado, ele tinha tomado uma medicação que deu uma alergia e a pele dele assim parecia uma queimadura. E a irmã chegou para mim e falou, pastora, ora? Eu falei, vamos orar. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, envia alguém lá, Senhor. Envia. Aí depois eu cheguei para a irmã, falei, olha, Deus ele mandou. E eu mandando, Deus mandar alguém. E o Senhor falou, vai. Aí eu fui. Chegamos lá, né, porque estava no isolamento, que não podia ficar, né, em contato com as pessoas. Você tinha que colocar, né, máscara, chapeuzinho,
tinha que entrar. E realmente, irmãos, o corpo dele estava até dentro do túnel, assim, não podia colocar nem nada em cima dele. E quando eu entrei, pensa assim no obreiro que conhece a palavra e reconheceu que ele estava naquela situação porque ele saiu fora da presença de Deus e voltou para o mundo. Mas ele reconhecia, ele sabia que ele estava daquele jeito por causa disso. Mas houve reconciliação. E na hora lá a enfermeira estava cuidando dele. Ele falou, sabia que de todos os meus pacientes esse é o melhorzinho? Porque ele não reclama, mesmo nessa condição ele não reclama. Assim, é quase carne viva, irmãos. Mas para a honra e glória do Senhor. Aquele homem, né? Ele se reconciliou, saiu de lá, a pele até voltou ao normal. Mais para frente Deus recolheu. Mas a experiência que eu quero contar para vocês é isso, que às vezes demanda alguém, mas o Senhor fala, não, é você. É você que tem que ir. Vou correr aqui, ó. Irmãos, a gente vai ver aqui alguns homens, né? Que foram exemplos, né? E realizaram a obra de Deus. Moisés, está lá em Hebreus 11, 21. Perdão, 11, nós vamos ler o 23, tá? Ó, pela fé Moisés, já nascido, foram escondidos, né, 3 meses pelos seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandamento. Pode colocar o próximo. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O próximo. Ó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, aqui só para vocês entenderem, eu vou parar por aqui, tá? Moisés, ele foi chamado para fazer a obra de Deus. E todo mundo aqui conhece a história de Moisés, né? Eu vou correr aqui por causa do horário. Josué também. Josué, fiel colaborador de Deus. Está lá em Êxodo 17. Outro exemplo também, irmãos, de fiel colaborador de Moisés. Êxodo 17. Nós vamos ler o 9 e o 10, tá? Pelo que disse Moisés a Josué, escolha-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. Pode pôr o próximo. E fez Josué como Moisés, né, lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. Então, Josué, ele fez conforme Moisés. Amém? Então, foi um exemplo aqui de homem colaborador. Amém? Depois nós vamos ver aqui também Gideão, né? Foi um general. Amós. Nós vamos ver Salomão, rei Davi. Então, foi homens que receberam o chamado de Deus e foram fiéis ao chamado de Deus. Irmãos, qual que é a mensagem desta noite? O Senhor, Ele está nos chamando. Ele está chamando porque a seara é grande. Quantas pessoas estão partindo? Quantas pessoas estão sendo, né, ceifadas pelo inimigo? Você liga a televisão, você vê, né? Quantas vidas. E a igreja? Que nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja, né? Nós somos um corpo. Como corpo nós temos membros, cada membro tem a sua função. Você tem uma função neste corpo, amados. Nós temos uma função neste corpo. Você já descobriu qual é a sua função neste corpo? O Senhor não nos chamou simplesmente para ficar sentado no banco. Assim que eu me converti, teve um momento que a minha oração foi assim: Senhor, eu não quero
sofá, ficar sentada no banco. Aí o Senhor foi me dando trabalho, né? Aí chegou o momento que eu falei, Senhor, eu não quero ficar nas 4 paredes. Aí o Senhor foi levando. Qual tem sido a sua oração, irmãos? A palavra de Deus fala que a gente recebe de graça, e de graça a gente tem que dar. A seara é grande, irmãos. Como nós ouvimos, Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Jesus, Ele escolheu 12 discípulos. Ele discipulou 12. Quantos perderam a sua vida? Quantos foram queimados, vivos, irmãos? Pela obra de Deus. Pelo nome de Jesus. Pelo amor a Deus. E às vezes, uma coisinha de nada, alguém olhou feio, a gente já está querendo desistir. O tempo está passando. A palavra de Deus está se cumprindo. A promessa do Senhor é para aqueles que vencer. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Mas eu sei que Deus, Ele tem chamado a sua igreja. Ou seja, eu sou a igreja, você é a igreja. Não é placa. Porque quando Ele vir, Ele não vai levar placa. Ele vai levar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus, ela fala mais. Ela fala assim, que quando Ele voltar, bem-aventurado aquele que Ele achar trabalhando, fazendo a obra. E o que é fazer a obra, pastora? Irmãos, a obra do Senhor, ela se estende além dessas 4 paredes. Você pode ser uma bênção aonde você estiver. Vou falar, eu sei que a hora está correndo, mas uma ilustração para você entender melhor a importância de nós levar o nome de Jesus, falar que somos cristãos. Um certo menino chegou para o seu vizinho e convidou ele para ir para a igreja. Com certeza ele pregou para ele, né? E chamou ele para ir para a igreja. E aquele homem falou assim, eu estou lendo um livro. Eu não posso ir para a igreja porque eu estou lendo um livro. Aí passou, né? Aí aquele garotinho lá, passou um tempo, ele foi de novo. Chegou no vizinho lá, novamente, falou da palavra, vamos para a igreja. Ele falou assim, eu estou lendo um livro. Eu não terminei de ler o livro ainda. Aí passou um bom tempo, aquele garotinho voltou novamente para esse senhor e falou, vamos para a igreja? Ele falou, sim, agora eu vou, porque eu já terminei de ler o meu livro. E aquele garotinho, conforme eles estavam caminhando em direção da igreja, ele ficou curioso, ele perguntou assim, fala para mim, que livro é esse que o senhor estava lendo? Que o Senhor só ia para a igreja comigo depois que terminasse de ler esse livro. Aí aquele senhor ele falou assim, eu estava lendo um livro que conta a história da sua vida. Você entendeu? Vou falar de novo. Aquele homem falou para aquele garoto, eu estava lendo a história da sua vida. Nós somos uma carta viva. O que as pessoas estão lendo a teu respeito? Ao meu respeito. É uma responsabilidade falar isso, né? As
pessoas têm visto Jesus? É uma responsabilidade para mim e para você também. Nós podemos mudar, irmãos. O Senhor está à procura de obreiros. A Bíblia fala obreiros, homens, mulheres, que se colocam à disposição do reino, povoar o céu. Tudo isso aqui vai passar. Às vezes nós estamos tão preocupadas, colocando as coisas de Deus em segundo plano. E a obra? Pastora, a salvação é pela graça. Sim, a salvação pela fé. Mas temos as obras também, irmãos. Fé sem obras é? Deus pode usar você. Quantos Deus aqui libertou das drogas? Pode levantar a mão. Irmãos, às vezes, uma vez eu fui para o Denarc, lá a gente fazia um estudo. Eu fumava antes. Eu descobri que fumar também é uma droga, irmãos. Quantos fumavam aqui? É uma droga. Quantos bebiam aqui? Deus não te libertou? Você é um testemunho de que você foi liberto, amém? Você pode testemunhar com a tua vida, falar, chega para aquela... Lógico, irmãos, não é nós que vamos convencer, mas nós podemos contar o nosso testemunho. O que você era antes, o que você é agora. Eu não tenho conhecimento. Busca o conhecimento, né? É importante buscar, é importante conhecer, mas você pode testemunhar com a sua vida. Feche teus olhos. Quantos estão aqui? Mesmo você estando no ministério, mas às vezes você já pensou em desistir. Porque você está achando que o fardo está pesado. Ou porque alguém falou alguma coisa. Não, irmãos, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Dificuldade a gente vai ter. Jesus não agradou todo mundo. Não é você que vai agradar. Seja fiel. O Senhor está procurando homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que Ele realmente pode contar. O Senhor fala, é medo. Mas o Senhor está falando aqui, ó. Eu não te dei espírito de medo. Eu te dei espírito de ousadia. Eu vou estar com você. Irmãos, não é na nossa força. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Você acha que eu estou aqui pela minha força? Não. Estou aqui porque eu ouvi o chamado de Deus. Eu entendi que não é pela minha força, é pelo Espírito. Não é por força nem por violência. E não é para nós nos engrandecermos, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Coloca a mão no teu coração. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu não sei, Pai, quantos aqui estão no ministério e já pensaram em desistir por algum motivo. Mas fortalece, Pai, agora, neste momento, esta vida. Fortalece, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão de assistir. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja tratando no coração de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é corajoso, agora eu quero chamar você. Você nunca fez nada na igreja. Você vem, você ouve, você sai. Mas se você tem um desejo de fazer algo na igreja, né? Porque tem ministérios aqui, né? Nosso testemunho lá fora é importante, sim. Mas às vezes você tem um desejo de fazer algo, mas alguma coisa tem te atrapalhado. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você tem esse desejo, não se sinta acanhado, acanhada, vem aqui, nós vamos orar. Isso não significa que você já vai amanhã ou depois. Não, você só vai falar assim, eu tenho esse desejo, eu quero
quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Veja bem, não é que você vai fazer, é só você falar, Senhor, eu quero. Porque, primeiramente, Deus ele vai trabalhar na sua vida. É na sua vida que Ele vai trabalhar primeiro. Aqueles que estão aqui, já estão na liderança, Deus primeiro trabalhou com eles. E continua trabalhando e vai trabalhar através deles. Então, se você tem esse desejo, nós vamos orar por você. Glória a Deus. A seara é grande, irmãos. A seara é grande, glória a Deus. Amo, admiro o trabalho do diaconato, mas ele não se limita só aqui dentro, não, irmãos. É o trabalho social também lá fora. Visitas, é lá fora também. Nós admiramos o corpo aqui, mas não é só aqui. É lá fora também. Não é só aqui. Às vezes você não vai estar aqui, às vezes você vai estar lá fora. Amém? Senhor, aqui estão essas vidas, Pai, que foram tocadas e querem estar na presença do Senhor, Pai. Eles estão dizendo, Pai, eis-me aqui, Senhor. Que a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Que a unção do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo, Deus, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esta oportunidade e estas vidas que aqui estão, Pai. Com certeza o Senhor está já tratando no coração deles. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira o Senhor vai estar usando, mas eles estão aqui, Senhor, disposto, estão se colocando também, meu Pai, na presença do Senhor para ser instrumento. Então, usa mesmo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo vai incomodar muita gente, porque a obra do Senhor não é de homem. Amém? Levanta as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Senhor. E a minha oração, sim, Pai, é que o Espírito Santo continue falando aos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Estaremos voltando para os nossos lares. Conduza, Senhor, cada um debaixo da tua proteção. Dá-nos uma noite de descanso, Pai. Sono reparador, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E uma manhã, Senhor. Pai querido, Pai amado, na tua presença. Instruindo, orientando, consolando, encorajando, corrigindo, repreendendo. Porque o Senhor ama aquele que... O Senhor corrige aquele que ama e acerta aquele que serve por filho. Porque o Senhor ama, o Senhor ama. Então que a tua graça, Pai, continue sobre cada lar, cada família aqui representada. E sobre aquele que estão também neste momento, seja onde estiver, nos assistindo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje para sempre. Amém? Deus abençoe e vão na paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.